Conheça a Declaração de Fé para Crianças, uma obra lindamente ilustrada que traduz com fidelidade e sensibilidade os fundamentos da nossa fé em uma linguagem acessível aos pequenos. Fruto do compromisso da CGADB e da CPAD com a educação cristã, é um apoio precioso para pais, professores e líderes que desejam transmitir com clareza e amor a verdade da Palavra de Deus desde os primeiros anos. Declaração de Fé para Crianças, porque uma fé firme começa na infância. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Esse é o tema da nossa lição nesta oportunidade. Vou ler apenas o textuário para servir de base para toda a leitura do capítulo 13, de 1 até o 15, mas vou ler apenas o textuário que diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na minha ótica pessoal e na visão que eu tenho, prática da lição de humildade, eu coloquei, na verdade, prática o seguinte: serviço e submissão são atributos de maturidade e grandeza no discipulado cristão. Na sua revista está escrito exatamente isso aí. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. O texto base que nós temos é no capítulo 13, do 1 até o 10º, é o texto básico para o comentário dessa lição. Entretanto, a nível de introdução, para que entendamos as lições que Jesus dá no capítulo 13, nós precisamos fazer uma retrospectiva nos capítulos 11 e 12. Rapidamente, mas é fundamental, que eu chamaria de uma prévia de preparação de Jesus para o enfrentamento da sua missão redentora lá na frente. É interessante que ainda no capítulo 11, versículos 55 e 56, está escrito o seguinte, 11, 55 e 56, está escrito assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Notem isso aqui. Em primeiro lugar, a declaração de que a festa da Páscoa aproximava-se. E então Jesus faz o quê? Ante a aproximação dessa grande festa em Jerusalém, Jesus, um pouquinho antes, foi a Betânia para visitar os seus amigos, e nesse caso, o seu amigo Lázaro, agora ressurreto. No capítulo 11, nós vamos descobrir uma coisa, que o Sinédrio dos judeus havia se reunido para decidir o que fazer com Jesus de Nazaré, porque eles estavam perturbados com a presença de Jesus em Jerusalém. Os membros do Sinédrio, constituído por sacerdotes, escribas e outros religiosos de elite de Jerusalém, perguntavam-se o seguinte: o que faremos? O que é que vamos fazer com esse Jesus? No versículo 48, 11 e 48, é interessante a preocupação deles
os fez concluir que, se não fizessem alguma coisa para bloquear o Nazareno, todos crerão nele. Essa era a preocupação. Então, decidiram encontrá-lo, prendê-lo e matá-lo. Em 11:57 diz assim: ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. É isso que nós vemos aqui. Mas Jesus, cuidadosamente, prevendo isso aí, porque o Espírito Santo lhe dirigia, ele retirou-se para Betânia, na casa do seu amigo. E a presença desse amigo de Jesus, Lázaro, agora como homem ressurreto, perturbava ainda mais, porque foi um milagre que chamou a atenção da cidade. E Jesus continuou operando milagres e curas no meio do povo, em Betânia e outras adjacências por ali. E acontece uma coisa muito interessante. No capítulo 12, Jesus aceitou um jantar oferecido na casa de Lázaro. Neste jantar, ou ceia especial, com Jesus e os seus discípulos, aconteceu algo inusitado, porque Maria, irmã de Marta e de Lázaro, tinha guardado um alabastro de nardo puro, equivalente a 1 libra, que era o peso mais ou menos de 327 gramas. Imaginem, era um perfume caríssimo, derivado do nardo puro, que era uma erva aromática que cresce nos campos do Himalaia, entre o Tibete e a Índia, e era muito conhecido, por isso se tornava um perfume caríssimo. E Maria tinha um amor especial para com Jesus. Ela amava Jesus não sensualmente, ela amava Jesus como seu Salvador e Senhor. E por isso ela tomou esse vaso de alabastro e, aproximando-se da mesa onde eles estavam, geralmente com os pés estendidos para a lateral, enquanto se assentava na mesa de pés baixinhos, ela tomou aquele vaso de alabastro e daquele perfume e o derramou sobre os pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela os enxugava com os seus cabelos. O cheiro desse perfume encheu a casa inteira. Está lá no capítulo 12, versículo 3. É bom não confundir aqui a Maria com a mulher pecadora em uma outra ceia na casa de um certo Simão, que era leproso e foi curado por Jesus. Nessa ceia do publicano, a pecadora derramava lágrimas sobre os pés de Jesus e com devoção enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos, diferentemente do que fez Maria, que derramou um perfume sobre os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos. A verdade é que Jesus toma uma atitude para cumprir-se a justiça e a palavra. Após a ceia na casa de Lázaro, no dia seguinte, Jesus resolve voltar para Jerusalém. Mas ele foi surpreendido com uma multidão que queria ouvi-lo e queria assistir ainda a outros milagres operados por ele. Mas, quando Jesus depara-se com uma multidão de admiradores e curiosos, ele viu que essas pessoas do povo tomavam folhas de palmeiras e lançavam diante dele, que foi colocado em cima de um jumentinho novo, e clamavam dizendo: Hosana, Hosana,
Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Está lá no versículo 13. A verdade que a história conta é que Jesus encontrou um jumentinho e montou sobre ele. Conforme a profecia de Zacarias 9:9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião. Está falando da cidade de Jerusalém, do povo judeu. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montando sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. É interessante os detalhes dessa narrativa. Ao entrar desse modo em Jerusalém, Jesus declarou ser ele o Messias e o Salvador que o povo esperava, mas que estava pronto para enfrentar os seus algozes logo depois disso. Jesus tinha consciência do que estava fazendo. Ainda no texto de 12:28, Jesus orou ao Pai Celestial e teve uma resposta do céu com uma voz radiante e forte que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Que coisa fantástica! Foi um momento extasiante, espetacular, de Jesus chegando em Jerusalém e ser recebido como rei. A multidão ouviu a voz que vinha do céu, mas não a compreendeu. Então Jesus disse a todos: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, foi ele quem lhes falou. Está em 12:49. Jesus, depois dessa experiência, deixa o pequeno burrinho, o pequeno jumentinho e toma o caminho de um lugar especial que ele encomendou para se fazer uma ceia especial só com os seus discípulos. Uma ceia especial. Na verdade, foi a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus sabia que a festa da Páscoa estava se aproximando. Então, ele resolveu antecipar a festa, fazendo uma ceia com os seus discípulos, que está aqui no capítulo 13. Jesus reúne os seus discípulos e nesta ceia Jesus dá uma das maiores lições de cristianismo que nós aprendemos. Ele exemplifica a sua humildade para com os discípulos, fazendo o trabalho de um serviçal da casa onde estavam todos reunidos. A narrativa indica que esse episódio aconteceu um pouco antes da Páscoa. 13:1 está dizendo isto. Quando Jesus fez a última ceia pascal com seus discípulos. Foi nesta ceia que Jesus instituiu um novo testamento para a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que é uma das ordenanças que ele deixou para a sua igreja. Jesus fez o quê? Jesus quebra o protocolo daquela ceia e dá àquela ceia um significado particular, especial. Para ensinar sobre a humildade, Jesus não apenas emite conceitos morais e filosóficos, mas ele fez mais do que isso. Ele exemplificou a humildade, não com uma ideia bonita, não com uma teoria filosófica ou mesmo teológica, não. Mas ele exemplificou a humildade com uma atitude. Ele aproveita um costume tradicional da gente do seu tempo e demonstra como aqueles homens deveriam agir na expansão da igreja no mundo. É por isso que a verdadeira igreja de Cristo
não é esta que está por aí demonstrando presunção, vaidade, ostentação e coisa semelhante, não. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que se submete a tudo quanto o Senhor ensinou sobre serviço e sobre humildade. E para deixar bem viva essa história, esse fato, na mente e no coração dos seus discípulos, Jesus, então, criou uma história real. Uma história real. Nos versículos de 1 a 4, é interessante, diz assim, é bom a gente ler para entender. Ele diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Só esses primeiros 4 versículos nos dão uma ideia maravilhosa de tudo o que Jesus fez e criou, um enredo especial. Antes de tudo, é bom que se diga que Jesus tinha interesse em comer juntamente com os seus discípulos, até para terem momentos de comunhão e de companheirismo, uma vez que não iria demorar para que eles ficassem separados. Os discípulos sabiam que havia alguma coisa no ar acerca do futuro do seu mestre. Eles só não podiam entender como isso aconteceria. Jesus sabia também que já era chegada a sua hora de fazer o grande sacrifício por toda a humanidade. E aquela ceia, meus caros professores e irmãos, aquela ceia era a oportunidade que Jesus tinha, não só para comungar com seus discípulos, mas essencialmente ensinar-lhes algo novo e indispensável antes da sua paixão. É por isso que até hoje, nos nossos grandes cultos da Santa Ceia, nós procuramos despertar esse sentimento de comunhão uns com os outros em reconhecimento da obra que Jesus realizou no Calvário. Vejam só, depois que a mesa já estava posta para todos, não havia servos ou trabalhadores na casa, só estavam Jesus e seus discípulos. E todos os discípulos se assentaram para comer. De repente, Jesus, o mestre dos mestres, se levanta do seu lugar, diante dos olhos dos seus discípulos, olhos estupefatos. Jesus vai, toma uma bacia com água e toma uma toalha. E fez mais do que isso. Ele alçou, levantou as pontas dos seus vestidos e amarrou-as na cintura, ficando com pernas livres para se movimentar. Ele também tomou as mangas compridas e largas do seu vestido, típicas dos vestidos daqueles tempos que se usava, e ele as amarrou por trás do pescoço. Então ele tinha pernas e braços livres. Livres totalmente. Esse era o modo de um servo da casa cingir-se, eu gosto da palavra cingir, para trabalhar, tendo mãos e pernas livres para fazer o seu trabalho. O costume do lava-pés, nos tempos bíblicos, fazia parte do tratamento dispensado aos convidados do Senhor de uma casa. E Jesus, chegando à casa onde faria uma ceia, Jesus então
não encontrou nenhum escravo, nenhum servo daquela casa para lavar os pés dos convidados. É interessante que toda a ação pública de Jesus era feita sempre de um modo muito inteligente, para transmitir alguma lição de vida àqueles discípulos. Outros sim. O dono daquela casa acedeu apenas para que Jesus fizesse a ceia desejada, visto que Jesus era, de fato, naquele lugar, naquela ceia, o epicentro daquele momento especial. Ele reuniu apenas seus discípulos para cearem juntos. E neste episódio, Jesus aproveita para dar o maior exemplo de humildade ao lavar os pés dos seus discípulos que estavam todos pasmados sem entender aquela atitude do seu mestre. O que nós descobrimos? Jesus quebra aqui, nessa história, ele quebra o paradigma de uma tradição judaica. Ele sai do cenário público das multidões lá fora, se aglomerando em torno dele, sempre querendo mais algum espetáculo, alguma cura, algum milagre. E então, de modo especial, ele ora para os seus discípulos e dedica para eles algum tempo mais, preparando-os para o que viria logo à frente. Depois de uma caminhada a pé pelas estradas poeirentas entre Betânia e Jerusalém, que não eram mais que 13 a 15 quilômetros, com subidas e descidas, pois toda aquela região era de muitas elevações, naturalmente, as sandálias de couro usadas por todos propiciavam a sujeira, o ressecamento e até as calosidades nos pés. Jesus chega àquela casa que havia sido alugada para a ceia com seus discípulos. Mas a casa estava vazia. Não havia ninguém para recebê-los, nem para oferecer água para lavar as mãos e os pés daqueles homens. Não havia. Jesus, percebendo que nenhum dos seus discípulos se propôs lavar os próprios pés e os pés do seu mestre, ele, Jesus, como anfitrião daquela ceia, interrompeu a ceia para espanto dos discípulos, a fim de ensinar-lhes que o caminho da conquista do reino de Deus é palmilhado com humildade. Ele ensinou que a humildade é a verdadeira expressão da grandeza de espírito de uma pessoa. Jesus exemplificou a atitude humilde nos seus atos cotidianos. É bom que se diga que o cristianismo só teria sucesso e alcançaria o seu objetivo se os seus valores deixados por Jesus fossem vividos por seus seguidores. Por isso, a humildade não pode ser de mera demonstração exterior, mas precisa ser encarnada, interiorizada no coração e na mente dos verdadeiros servos de Deus. Então nós vamos aprender o quê? Vamos aprender com Jesus que a humildade implica em autoconhecimento, ou seja, implica em assumir um estado de ser. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 13. Jesus, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Em outras palavras, o autoconhecimento de Jesus era evidenciado aqui. Ele tinha consciência de ser.
Ele tinha consciência do seu papel, da sua importância como Senhor e Mestre. Mas ele aqui nessa história e nesse episódio, ele inverteu o seu papel de Senhor para agir como um simples serviçal, a fim de ensinar a lição de humildade aos seus discípulos. Ele sabia o que queria e o que estava fazendo. Ele sabia disso. Ele sabia que para aqueles homens entenderem a filosofia do reino de Deus, eles precisariam mudar também os seus valores pessoais. Nossa natureza humana, ela tem o estigma do pecado, da presunção. E todos sabemos disso. E por isso, às vezes temos dificuldades em abaixar a cabeça e nos humilhar. Preferimos de fato nos impor para provar que temos poder. Preferimos olhar de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Preferimos as coisas altas. Preferimos os picos mais altos da vida, porque é próprio do ego humano. E Jesus então ensina, no ato de lavar os pés dos seus discípulos, que ele, sendo mestre e Senhor, sabia se humilhar como homem. Em primeiro lugar, Jesus não precisava provar que era humilde. A humildade faz parte da essência eterna de Jesus, da essência divina de Jesus. Os discípulos não teriam dificuldade alguma para lavar os pés do seu mestre, mas teriam problemas para lavar os pés uns dos outros. E Jesus, com uma atitude espetacular, uma atitude não só humilde, mas uma atitude decisiva, ele prosseguiu em lavar os pés dos discípulos. Mas os seus discípulos ficaram em choque, porque não conseguiam entender o que Jesus queria ensinar com aquela atitude. Jesus queria ensinar a lição do serviço desinteressado, a qual foi supremamente exemplificada por Jesus na sua morte na cruz do Calvário. Claro que até ali Jesus não tinha enfrentado a cruz nem o Calvário. Mas hoje podemos deduzir isto. Por isso, naquela casa, com uma bacia de água em sua frente, Jesus apenas dá o exemplo e declara depois: eu lhes dei o exemplo. Foi o que Jesus fez. Simplesmente deu o exemplo. Jesus não precisava provar que era humilde. Ele apenas deu exemplo. Esse procedimento de Jesus deixou envergonhados os seus discípulos. Alguns daqueles discípulos ficaram em silêncio, sem entender nada. Outros, um pouco mais afoitos e temperamentais, como Pedro, ficou logo indignado com o fato de Jesus humilhar-se para lavar os seus pés. Está lá em João 13, versículo 6. Pedro reagiu porque entendia que o Senhor Jesus não podia querer fazer aquele trabalho de servo. Era isso que ele havia entendido. E ele disse ao Senhor Jesus, quando chegou a sua vez, que ele, Jesus, nunca lavaria os seus pés. E Jesus então disse-lhe que ele, Pedro, não podia entender aquilo naquela hora. Mas logo ele entenderia. Então Pedro disse ao Senhor: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Está no versículo 9. O que Jesus queria que Pedro e os demais soubessem era que ele havia assumido o papel de servo para fazer a vontade do Pai. Em uma outra ocasião, Jesus disse:
o seguinte: não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Está lá em João 5, versículo 30. E Pedro precisava entender que o simples lavar os pés não significava muito, mas o que significava de fato era que, sem uma obra completa de limpeza e humilhação, aqueles discípulos não conseguiriam fazer a obra de Deus que tinham pela frente. Sendo ele o Verbo divino, que se fez carne para identificar-se conosco, podemos entender que ele sabia quem era e por que ele fazia o que estava fazendo. Nós temos dificuldade para servir e para nos sujeitar aos outros. Na verdade, porque temos medo de sermos negados ou até mesmo rejeitados. Isso é uma coisa que acontece nas comunidades hoje em dia. Por nossa índole pecaminosa, nós temos medo que outro seja maior do que nós. A insubmissão tem a ver com o medo e a insegurança. O nosso ego, lamentavelmente, é insubmisso e rebelde. O nosso ego não se submete a nada e ninguém. Às vezes, quando dominados por um sentimento de inferioridade, fazemos de tudo para não ficarmos por baixo. Mas Jesus sabia de onde ele tinha vindo. Ele conhecia sua procedência. Ele sabia o que realmente importava naquela história toda. E nós vemos que Jesus mostra para os seus discípulos que o caminho da vitória da vida é ser livre e humilde. Em certa ocasião, Jesus percebeu que os seus discípulos, entre eles, uma discussão sobre quem era o maior entre eles. Mas Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deve ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Está lá em Lucas, capítulo 22, 25 ao 27. A Bíblia declara, nas palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sabem por quê? Porque ele sabia de onde viera e não tinha que provar nada a ninguém. O princípio básico, prestem bem atenção nisso, o princípio básico contra a arrogância do espírito humano é assimilar a ideia de que o maior deve ser o primeiro a servir. A pessoa humilde nunca se sobrepõe, porque antes de tudo, a humildade é um estado de ser, envolve um autoconhecimento. Outra verdade que nós aprendemos é o que está no versículo 4, quando o versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. O significado do ato de alguém cingir-se vem mostrar para nós que a humildade é aquela que vem despida de ostentação. A palavra cingir não é uma palavra moderna. Na Bíblia da Almeida Revista e Corrigida, o termo que aparece é cingiu-se. Na Nova Versão Internacional, está escrito que Cristo levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura.
Mas é o equivalente ao ato de cingir-se. Na versão da Almeida Revista Atualizada, está escrito mais ou menos assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que nós aprendemos nessas versões? Todas elas aclaram bem o entendimento disso. Porque o ato de tirar as vestes de cima do corpo significava dispor-se para trabalhar. Porém, subentende-se melhor que o ato de cingir-se com uma toalha implicava estar com as pernas e braços livres para fazer o trabalho. Era o exemplo que Jesus queria dar aos seus discípulos e o fez de modo explícito. Ele não teve qualquer constrangimento em estar com as pernas de fora e os braços livres para baixar-se e lavar os pés dos discípulos. Era, de fato, um gesto pessoal de humildade, pois ele o fez espontaneamente, aquele serviço de um servo da casa. É interessante considerar o fato de que havia entre os discípulos, uma das razões da lição de humildade que Jesus queria dar era por causa disso. Havia uma disputa calada de poder da parte dos discípulos. Aparece lá nos versículos 15 ao 17. Jesus havia percebido que estava havendo entre os discípulos uma disputa de poder, de proeminência, de liderança, de chefia. E Marcos narrou em seu evangelho isto. Jesus, no episódio do lavar os pés dos discípulos, mostrou-lhes o caminho do sucesso, o caminho da proeminência, das ambições, quando eles fossem capazes de lavar os pés uns dos outros. Aqueles discípulos já se preocupavam sobre quem assumiria o comando do grupo depois da morte de Jesus. Era o que se passava na mente deles. E nesse estado de espírito, cada um deles esperava que o outro fizesse o serviço menor. E por isso mesmo, nenhum deles, naquela ceia, se dispôs a fazer o serviço do lava-pés. Como futuros líderes da igreja não podiam começar erradamente, a igreja de Cristo seria dinamizada não pela ostentação de alguns e a presunção de outros. A igreja teria que ter atitudes contrárias ao sistema mundano. A igreja teria que ser cimentada na humildade, no serviço, no amor ao próximo, no respeito às pessoas. Na verdade, Jesus interrompeu aquela disputa calada de poder e assume a postura de inferioridade de um serviçal da casa. Meu Deus do céu! Foi uma ação na mudez de palavras que significou, de fato, um grito na consciência dos discípulos. Depois disso tudo, Jesus lhes disse: vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Jesus não disse: vós deveis também lavar os meus pés, mas deveis lavar os pés uns aos outros. Estão lá nos versículos 13 e 14. E nós então aprendemos essa lição que já dissemos aqui. A verdadeira humildade, ela se apresenta cingida. Eu voltei a falar sobre esse ato de cingir-se, porque significa primordialmente o cingir-se por alguma roupa em volta, estar à volta, circundar, prender ou ligar de volta. Nesse ponto aprendemos que a humildade, ela rejeita a presunção humana.
O paradigma do reino que Cristo deixou como sinal nunca foi a imponência de alguns, mas a humildade de todos. Não é a supremacia de chefes e de líderes, mas a submissão de todos. Não é a conquista de posição eclesiástica, mas o serviço. Não é a exaltação, mas a humilhação. Não é a sofisticação, mas a simplicidade. Não é a superação do outro, mas é o amor ao próximo. De verdades profundas. A igreja não pode entrar no jogo de competição para ver quem é mais, quem tem mais, quem faz mais. Até porque, preste bem atenção, a igreja não é uma loteria, não é uma casa de jogos. A dignidade não é de quem dá mais, mas o de quem serve mais, sem olhar a quem. O verdadeiro crente é alguém pronto para servir a Deus e a igreja do Senhor. O que Jesus quis ensinar é que a exaltação maior no reino de Deus está no servir e nunca esperar pelo outro para servir ou para ser servido, mas servir com alegria. Aprendemos o quê? Que a humildade não tem preconceitos. Na experiência humana, a humildade é interpretada como uma virtude frágil, que diminui o ser humano, que tira o brilho das pessoas, ou que reduz uma pessoa a ter um sentimento de fraqueza, de inferioridade. Não. A Bíblia declara que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo, resgatar os valores morais perdidos. E para esse resgate, foi a humildade de Jesus que tornou possível a manifestação da graça de Deus, sem fazer distinção de classe social, de raça, de língua ou etnia qualquer. Ele, Jesus, submeteu-se ao vitupério do Calvário. Ele foi humilhado, foi cuspido, foi ferido, mas foi capaz de suportar a afronta da cruz para conquistar a glória maior da libertação dos filhos de Deus. Os verdadeiros discípulos de Jesus não podem evitar o caminho da resignação. O nosso ego precisa ser subjugado ao Espírito. O orgulho precisa ser desmascarado. A soberba precisa perder a pose e a presunção cai por terra para dar lugar ao espírito humilde. A humildade nunca se assenta. Vou repetir. A humildade nunca se assenta. Está sempre de pé. A humildade cristã é aquela que leva as cargas dos outros. Como Paulo ensinou aos Gálatas 6:2, dizendo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Desta forma, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses no capítulo 2, de 5-8, e ele disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Na verdade, Jesus redefiniu o padrão de grandeza no reino de Deus, dizendo: o maior é o que primeiro serve. Espero que você tenha absorvido algumas lições importantes sobre a humildade. Que você possa transmitir isso com temor de Deus. Transmita essas verdades sem atitude arrogante, mas com atitude humilde, de submissão,
E antes de passar isso para os outros, você o pratica na sua própria vida. Então, meu irmão, professor, você será feliz nas aulas que der para os seus alunos.